O feijão é por baixo. Por cima. O feijão é por baixo. Ô, Claudinei, o feijão... Não se coloca feijão em cima do arroz. O caldo desaparece, rapaz. Olha lá. O feijão tem que ser por cima. Tem que ser por cima? Exatamente. É essa a teoria, Claudinei. É isso. Já que ele falou que o feijão é por cima, vamos falar então da Universidade Cruzeiro do Sul, no programa Piracicaba agora. Boa noite, que tá por cima. Boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então quer dizer que o feijãozinho tem que ser por cima. Tem. Cada um tem seu costume, né? Em casa eu vivo brigando com minha mulher, falando que o feijão tem que ser por cima. Ela coloca o feijão embaixo. Ela coloca por baixo. Em casa também é assim. Tudo bem, como é que foi de férias? Tudo bem, graças a Deus. Curta. Na verdade, acabamos não parando lá no polo, Olha a gente só. foi direto. Nos revezamos lá um pouco, né? Mas ficamos direto para poder atender todos os candidatos. Que maravilha. Porque janeiro é uma época que o pessoal procura tem a muito, procura, dezembro, né? Janeiro. Para a turma que vai começar agora em fevereiro, né? Sim, então sim. a procura é grande. Então não dá para parar, não. Tem que tocar. Tem que tocar, né? Tem que tocar. Tá certinho. Ó, estamos ao vivo aqui, Universidade Cruzeiro do Sul conosco aqui, que está fazendo diferença na cidade de Piracicaba. O ano começou 2019 e como ele já até colocou aqui para nós, acabou trabalhando aí, toda a equipe trabalhando, porque teve muita procura. E eu acho que é o ano 2019, é o ano realmente da educação à distância, né? O presidente, logo no começo, ele falou da importância que é e a flexibilidade que é o estudo à distância, né? Se relacionando com o ensino fundamental, e a universidade já faz isso e faz isso muito bem, que é o caso da Cruzeiro do Sul. Eu acho que a tendência e a questão de tempo, a questão do custo, que é bem menor, né? Você faz uma faculdade à distância com 1/3 do valor que você gastaria, né, numa faculdade convencional, né, com mestres, doutores, que é o caso da Cruzeiro do Sul. E o ano já começou todo embalado, né? Já. E a gente percebeu que esse ano tende a ser um ano melhor. Comparando números de anos anteriores. Em janeiro. Não só de perfeito. novos alunos, mas também de rematrícula dos alunos que estavam estudando no ano anterior para agora. A gente percebeu que o pessoal já está fazendo rematrícula com antecedência. Que maravilha. Ou seja, esse ano é um ano que pode-se dizer que todo mundo vai querer estudar. É o que está parecendo ser esse ano. E tem que ser, né? A questão da formação, né? Você ter uma continuidade no seu trabalho, você ter uma continuidade na sua profissão. Eu acho que a Cruzeiro também foca muito nisso, né? Você com certeza. ter uma estabilidade e uma progressão no seu trabalho, né? Sim, com certeza. E hoje a gente veio justamente para falar sobre algumas características da Cruzeiro do Sul. A gente já falou muito sobre ser mais barato o EAD, Sim. sobre o diploma ser reconhecido pelo MEC, reconhecido pelo mercado de trabalho. A gente já bateu bastante essa tecla. Mas além disso, a Cruzeiro do Sul tem algumas outras vantagens que a gente veio mostrar para vocês. Por exemplo, nós temos uma biblioteca virtual que tem um acervo gigantesco de livros que o aluno pode consultar sempre que precisar. Temos um teste vocacional que o aluno pode fazer. O candidato, né, está indeciso sobre qual curso fazer. Isso antes da matrícula? Antes da matrícula. A gente dá essa acesso assessoria? A ele. Sim, Puxa, ele tem um acesso ao teste vocacional para ver. Tem várias perguntas que ele responde e depois ele indica um curso de acordo com as respostas do aluno. E quem elabora? Quem elabora é toda a equipe docente. Ele foi elaborado pelo pessoal lá da Cruzeiro do Sul, pelos mestres lá mesmo, maravilha. tudo, e passa disponibilizado aos polos para poder aplicar os candidatos. Muito bom. E uma das outras grandes vantagens que a gente veio falar hoje é sobre o portal Carreiras, que a Cruzeiro do Sul possui. Nós possuímos um portal chamado Portal Carreiras, que vai mostrar para o aluno algumas notícias da atualidade do mundo da educação e tudo mais, mas também dá dicas sobre cursos, dicas sobre qual que é o curso do momento, qual é a profissão do futuro, para você poder estudar já numa isso muito me profissão. interessa. Olha só. E dá dicas até do dia a dia. Por exemplo, o vídeo que a gente vai mostrar hoje, ele mostra uma dica de como se comportar numa entrevista de emprego, por exemplo. Importantíssimo. Tá? Que isso é muito importante. Eu não sei até se está no ponto já o Tá vídeo no ponto ali já? para poder Tá mostrar. sim. Vamos ver? Vamos Olha, lá. então, ó, uma super dica da Cruzeiro do Sul Virtual, aqui no programa Piracicaba agora. Eu peço você, aliás, né, já aproveitando aí, chama os seus filhos, já preste atenção, que aqui é a oportunidade para você através da Cruzeiro do Sul. Pode soltar, vai lá. Esta é a história do Pedro, um típico universitário brasileiro. No auge de seus 20 anos, se define como um cara legal, curte séries e música eletrônica. Namora há 3 anos e tem um cachorro chamado Boris. Pretende até o final do curso de ADM
fazer o intercâmbio no Canadá e, ao terminar a faculdade, talvez se especializar em marketing. Hoje é um dia especial na vida do Pedro. Ele está prestes a ingressar em uma renomada organização multinacional, o que vai fazer toda a diferença na sua carreira. Mas o que o Pedro precisa saber para se destacar em relação aos demais concorrentes e alcançar um lugar ao sol? Para dar aquela ajudinha ao Pedro, nada melhor do que falar com quem entende do assunto, o gerente geral de RH de uma grande organização. O currículo ainda é a principal ferramenta para se procurar emprego, né? Sempre que as pessoas precisam se mostrar para o mercado, eles fazem isso através do currículo, né? Então o currículo é como se fosse uma vitrine para que o profissional possa ingressar no mercado. Como o mercado ele é muito competitivo, então o que pega são as questões mais, principalmente as básicas, que devem ser resolvidas pelo candidato. Por exemplo, a redação do currículo. Ele tem que prestar muita atenção para não cometer erros de português, o que é muito comum acontecer. Então, se um selecionador já lê um currículo com erros de português, já é um demérito para o candidato, já que o mercado é tão competitivo. Anote aí o que não pode faltar no seu currículo. Dados pessoais. O passo inicial é dar suas informações pessoais, tais como idade, endereço e contatos. Inclusive as redes sociais, pois muitos empregadores as procuram. Não é necessário mencionar documentos como CPF ou RG. Tais documentos só são exigidos quando se é contratado. Em seguida, aponte sua formação acadêmica, como grau de escolaridade, instituição de ensino e, claro, ano de início e término do seu curso. Defina um objetivo para seu currículo. Esta etapa pode ocorrer antes ou depois dos dados pessoais. Mas seja específico. Aponte o cargo, a função ou a área de trabalho pretendida. Adiante, destaque suas experiências profissionais. A ordem é sempre do trabalho mais atual para o mais antigo. E os candidatos devem destacar o nome da empresa, o período de permanência, o cargo e as principais atribuições exercidas. Também vale a pena destacar as atividades que você desempenhou e que resultaram em retorno financeiro, institucional ou de relacionamento com o mercado. Idiomas. Nível básico não rola. O idioma só deve ser mencionado se for a partir do nível intermediário. E não vale mentir. Afinal, a entrevista na íntegra ou parte dela pode ser na língua estrangeira indicada por você. Daí em diante, mencione seus cursos extracurriculares, competências técnicas, eventos vivenciados no período da graduação, intercâmbio, ações de voluntariado e o que mais julgar relevante para a vaga a ser disputada. Bom, mas se voltarmos ao início deste vídeo, você com certeza vai lembrar do Pedro, não é mesmo? Ele estava prestes a participar de uma entrevista de emprego. Vamos dar uma olhada nas dicas do Milton para esta fase tão importante do recrutamento de funcionários? E também, hoje em dia, uma coisa muito importante são trabalhos voluntários ou coisas ligadas ao terceiro setor. Então, candidatos que têm essa vocação para fazer esse tipo de trabalho, ele já demonstra ali que ele tem um espírito mais altruísta, que ele trabalha em equipe, e essas são competências muito importantes nos dias de hoje. O currículo é uma vitrine que o candidato possui. Se essa vitrine não retrata o momento profissional do candidato, muitas vezes o recrutador ele pode ter uma informação desatualizada ou ainda errada sobre aquele candidato. E isso não vai favorecer em nada se aparecer uma oportunidade onde aquele profissional possa se encaixar. Então, tem que manter atualizado, com certeza. Muitas vezes se fala do melhor candidato, né? O melhor candidato é aquele que se adequa melhor àquela posição, né? E para o candidato se adequar melhor à posição, ele tem que ver quais são os requerimentos daquela posição que ele está se aplicando, que ele está se candidatando, e diante desses requerimentos, ver se ele se encaixa naquele padrão que é requerido e também não cometer erros básicos, né? Como, por exemplo, vestimenta, como, por exemplo, comportamento na entrevista, como, por exemplo, a parte de oratória, né? Quando ele vai expor a própria experiência dele, contar da vida dele profissional, e ele acaba cometendo erros de português, erros de concordância, cometendo assim, falhas que são muito gritantes e que, quando você pega um candidato que não tem esse tipo de falha, claro que ele vai se sobressair àquele que apresenta. Então,
esses erros são gritantes na hora do processo seletivo, né? Anote aí mais algumas dicas que podem fazer a diferença. Antes da entrevista, pesquise sobre a empresa. Pode ser na internet, não há problemas. Procure conhecer seu histórico, ramos de atuação e suas principais características. Estude seu currículo. Geralmente, o empregador fará questões pontuais sobre ele. No dia da entrevista, saiba o nome e cargo do entrevistador, o local, a data e o horário da entrevista. Não se atrase. O ideal é chegar 10 minutos antes da hora marcada. Vista-se de acordo com o perfil da organização ou de sua profissão. Ah, e por favor, desligue o celular. Isso mostra respeito e bom senso. Durante a entrevista, esteja preparado para responder sobre a pretensão salarial, disponibilidade para viagens e limitações de horários, perspectivas futuras, ambições e outras questões de mesma ordem. Evite comentários negativos ou queixas sobre o emprego anterior. Nunca implore pelo emprego. Seja simpático, positivo e demonstre entusiasmo em suas respostas. Ah, se você acha que acabou por aí, está enganado. Se liga nas orientações do Milton sobre dinâmica em grupo, outra etapa fundamental para a seleção e o recrutamento em recursos humanos. Na dinâmica de grupo, o recrutador e o selecionador eles vão montar uma dinâmica adequada para observar características daquele grupo e características individuais que vão melhor se encaixar para aquela vaga. Por exemplo, se uma vaga pede uma pessoa que seja muito analítica, concentrada, etc., na dinâmica de grupo, eles vão propiciar esse ambiente e a pessoa vai demonstrar ali quem tem mais aderência a esse tipo de comportamento. Muitas vezes as pessoas na dinâmica de grupo, querendo mostrar competitividade, garra ou querer se sobressair, vão mascarar aquilo que é próprio delas para criar um comportamento que não é adequado para aquela dinâmica, né? E isso vai influenciar diretamente no resultado. E podem rolar testes práticos, Milton? Muitas vezes o teste prático ele é necessário realmente para você identificar se a pessoa possui aquela experiência, aquela competência necessária para aquele cargo. Se as empresas lançam mão desse tipo de teste, ele realmente agrega no processo seletivo. E eu acho que muitas vezes, né, alguns candidatos colocam até experiências que eles não possuem no currículo. E o teste ele serve para verificar se aquela pessoa realmente tem aquele conhecimento, aquela competência, para que o processo seletivo ele seja realmente efetivo. Porque muitas vezes, só na entrevista ou só no currículo, a empresa não consegue identificar se o candidato realmente possui aquilo que está no currículo, que está declarado ali. Caso o Pedro fique com a vaga, é importante ter claro que sua trajetória profissional não para por aí. Ao contrário, ela está apenas começando. Em pouco tempo, como é típico de sua geração, Pedro já estará traçando novos planos para o futuro. Eu sou da geração X, né? E aí a gente teve a geração anterior, que era a Baby Boomer, mas a geração Y, que é essa que nós estamos falando, ela realmente tem como característica uma ansiedade de uma carreira rápida e, diferentemente das outras gerações, ela não se apega tanto ao empregador. Se houver uma oportunidade numa empresa onde ela vislumbre uma progressão de carreira, muitas vezes ela realmente opta por mudar de empresa porque o foco dela é essa carreira mais rápida, né? O que eu vejo hoje é que nós, como empresas, temos que saber lidar com esse tipo de geração, né? O que nós podemos fazer com isso? Você ter plano de carreira dentro da empresa, propiciar oportunidades de desenvolvimento para as pessoas, para que elas possam usar a empresa como mola de desenvolvimento profissional. A gente não pode só se ater, nesses casos, a simplesmente promoção ou uma carreira rápida. Existem outras coisas que a empresa pode fazer para reter esses talentos da geração Y, né? E esses itens que eu citei, eles são muito importantes para que as pessoas se sintam valorizadas dentro da empresa e vejam que existe oportunidade de crescimento. Isso é o mais importante. Mas o oposto pode acontecer? E a vaga tão sonhada por Pedro não se encaixar no seu perfil?
Neste caso, vale a pena ainda manter contato com a empresa, Milton? Com certeza, porque quando existe um processo seletivo e o candidato não é escolhido, muitas vezes é por um detalhe ou ele ainda tem características importantes para uma outra vaga. Então, na medida em que ele continua mantendo contato com aquela área de recrutamento, com aquela área de recursos humanos e se coloca à disposição para um próximo processo, ele pode ser realmente que ele tenha um aproveitamento devido a essas características e a própria persistência, neste caso, é vista como algo positivo. Você ouviu a voz da experiência. Se não for desta vez, não há por que se lamentar. Envie uma carta de agradecimento após o processo seletivo. Faça com que o empregador lembre-se de você em outras oportunidades de emprego. E fique na torcida, por uma guinada em sua carreira. Fui! Universidade Cruzeiro do Sul Virtual, muito bom. Olha, essa dica que vocês viram tá no site. Eu vou colocar também na página do programa Piracicaba Agora no Facebook para você ter acesso. Então são coisas que até pouco tempo atrás a gente não dava conta disso, correto? Sim, e são detalhes às vezes. Às vezes a pessoa pode perder uma vaga de emprego por um detalhe na hora de elaborar um currículo, por exemplo. De repente mente alguma coisa ali, acaba conseguindo a vaga e logo depois acaba perdendo o emprego também. Ou até na hora da seleção, como foi falado ali, pode colocar um teste prático e ver que a pessoa não tem a experiência que falou que tinha, por exemplo. Então tem que tomar cuidado, aí tem algumas dicas muito legais de como montar esse currículo. Só para a gente até entender, né, Claudia? Às vezes a pessoa ela é um bom profissional, tem uma experiência, mas infelizmente esse preparo que a Cruzeiro do Sul está disponibilizando até para os seus estudantes, né, você não vê isso no mercado. Você não vê isso no mercado. Você vai entregar seu currículo já começa a estar mal elaborado. Né? Por exemplo, aquele detalhe das redes sociais, que hoje é sim material para ser avaliado pelo contratante, não é? O pessoal hoje consulta rede social, consulta Facebook, Instagram, tudo para ver se realmente tem o perfil da empresa e tudo mais. Hoje em dia tem que tomar cuidado. Vocês estão percebendo que a Cruzeiro do Sul, além de preparar você para o mercado no sentido do conhecimento, né, do conhecimento, da educação formal, que através dos cursos, né, você vai virar um profissional, ela também te prepara para você ir ao mercado. Isso é você se preparar. Às vezes por aí a gente vê, né, tem vaga ali, tem gente que fala só não trabalha quem não quer, e não é bem assim. Você está preparado, faz parte da sua formação e faz parte também dicas como essa que estão à disposição do aluno da Cruzeiro do Sul. Por exemplo, a gente nem poderia imaginar, algo importantíssimo que foi colocado aqui no vídeo também, Claudia, para a gente destacar, é você ser positivo, né? Às vezes você vai até uma empresa e você está tão pesado no sentido de só falar tão para baixo, que você vai falar que as coisas são ruins, que aquilo é ruim, quer dizer, ninguém quer empregar dessa maneira, né? Exatamente. Acaba ficando aquele negócio, mas esse cara é muito pessimista, nem quero aqui perto, porque senão vai trazer... Vai, né, trazer o pessimismo vai aqui, influenciar os outros, melhor não. Muito bom, olha, são dicas da Universidade Cruzeiro do Sul que, sem sombra de dúvida, é de suma importância para todos nós. Além da formação, né, além de você ter aí o curso superior, você tem que estar preparado. Por isso a Cruzeiro do Sul é o diferencial. Né? Quer dizer, você chega muito próximo do aluno, né? A gente está mostrando que quer criar... A gente não quer simplesmente ter alguém com diploma na rua procurando emprego. Perfeito. A gente quer formar um bom profissional. Isso daí, a gente faz questão de que o aluno saia da faculdade como um excelente profissional. E a avaliação é muito boa, né? Porque eu tive a oportunidade de ir lá com vocês, até São Paulo, né? E os profissionais, os professores, eles são muito a nossa linguagem, né? Exato. Quer dizer, são muito próximos. Eu acho que até pela maneira do estudo à distância, né? Acaba proporcionando isso, né? Você fica íntimo, fica próximo dos professores, mas a maneira com que eles passam o saber é muito próxima. Eu tive a oportunidade de acompanhar outras universidades também, mas eu fiquei surpreendido com a Cruzeiro do Sul, primeiro com toda a equipe técnica, né, que fica ali, não somente os professores, mas toda a questão da logística da universidade, a questão administrativa, uma cabeça muito para frente, uma cabeça muito atualizada com o mercado hoje. Sim, e esse atendimento tem que começar não lá só na universidade, mas desde o polo de atendimento. Desde o polo de atendimento. Lá na Fanatel, onde nós estamos, a gente preza muito pelo atendimento lá. Então começa pela gente que é quem tem contato com o aluno. E depois tem que ir isso até o final com a Cruzeiro do Sul. Posso fazer um convite para quem está assistindo o programa? Agora o convite para você que está assistindo o programa, tendo essa liberdade. De repente você quer ingressar no mercado, você já está no mercado, você quer
angariar outros cargos, quer a profissão dos seus sonhos, quer desenvolver o seu trabalho, né, e fazer um curso superior, eu posso fazer um convite para a população que está assistindo o nosso programa, ir até a Fanatel para conversar com a equipe? Com certeza pode. Não só para quem já está almejando alguma coisa, mas alguém que tem o sonho de cursar uma universidade, mas não sabe o que fazer, não sabe qual curso fazer. Como eu comentei, a gente tem o teste vocacional. Vai lá, a gente bate um papo, a gente vê o que você pretende no futuro e te indica o melhor curso disponível na sua área. Muito bom, muito bom. Então, olha, o convite para vocês, isso sem custo, viu? Correto? Sem custo algum. Sem pode custo ir lá algum. informalmente, Pode ir lá. toma um café com a gente, conhece a estrutura e se decidir, se gostar do que vai ver, com certeza vai gostar, já se torna um aluno. Não só para os jovens, que agora está começando a sua carreira, mas também para você aí, né, como eu, né, os quarentões, como eu sou também, a oportunidade para você, de repente, desenvolver algo, né, que vai te estimular ainda mais. Aliás, não tem idade para você criar. Não tem idade para você evoluir, não existe isso. A qualquer momento você pode fazer um curso superior numa área apaixonante e você se destacar como excelente profissional, independente da sua idade. Então, vou deixar o endereço para vocês aqui, ó. O endereço é a Travessa Olegário Mariano 341, aqui na Vila Monteiro, pertinho da gente, muito fácil de você encontrar. Tem o telefone também, dá para colocar o telefone de contato, para você entrar em contato, tem o telefone na tela, 3302-7336, 3302-7336, e o WhatsApp, você mandar agora o WhatsApp, fala, pô, eu quero dar um pulo aí então, na Fanatel para conversar com o pessoal, ver a questão da minha carreira, por onde eu tenho que começar, se eu tenho aptidão para isso, eu tenho um sonho, será que vai ser legal, como é que é o mercado funciona, eu vou ser um bom profissional dessa área, tudo isso vai ser avaliado pelos profissionais através de um questionário muito bem elaborado por profissionais de ponta. Manda o WhatsApp então, 981008776, vou repetir, 981008776. Lembrando que o horário de atendimento nosso é bem estendido, a gente começa a atender às 8h30 da manhã, vai até às 9 da noite em atendimento. Nesse horário, qualquer hora que você chegar lá, você vai ser bem recebido. Muito bom. Se o pessoal quiser agora, são 19h18, acabou o programa Piracicaba agora, pode ir dar um pulinho até a Travessa Olegário Mariano 341, Vila Monteiro. Pode dar um pulinho lá que o pessoal vai estar te esperando até as 9 horas, tá bom? E mais informações, vai estar esse vídeo em breve na nossa página do Facebook, viu? Você pode acessar ali também com contato, com WhatsApp também, todo o pessoal aí da Fanatel da Universidade Cruzeiro do Sul, para você ter uma formação. E tem várias outras dicas, ao longo do ano a gente vai passando algumas dicas aqui que o portal disponibiliza para a gente, vamos abrir para o pessoal. Tamo junto, perfeito. Universidade Cruzeiro do Sul, manda um abraço a todos. Obrigado, Neto. Bom começo do ano, somos nós, vamos junto para a gente poder evoluir cada vez mais e trazer a educação que vai dar um bom emprego para você, para sua família, é através da Universidade Cruzeiro do Sul. Tem uma participação aí, né, Maria? Só comentando a respeito do vídeo, né? Muito informativo, um vídeo muito legal, Claudinei e o Lucas mandando aqui um boa noite, Nessa, estou acompanhando o programa, gostei das dicas, estou levando o currículo e fazendo entrevista em várias empresas, foi muito útil para mim. Que bom que foi útil. Legal, né? Muito bom. Esse é o intuito, ajudar o pessoal mesmo. Ter esse propósito mesmo, né? Eu até como o Lucas, dá um pulinho lá com o pessoal, vai lá conversar pessoalmente, vai conhecer o pessoal. Vamos lá, vamos fazer uma graduação após, de repente já ajuda você. Já ajuda a deixar mais pesado aí esse seu currículo e você vai fazer uma formação ainda melhor aí com a Cruzeiro do Sul para um emprego bacana. Com certeza. Tchau? Valeu. Obrigado, Show de bola, obrigado, viu? Valeu.